Olá, tudo bem com você? Evangelho no lar. Você conhece? Já pratica? Já ouviu falar? O que é o Evangelho no lar? Como praticar? Qual é a literatura mais adequada? Preciso ter uma religião, uma doutrina específica para praticar o Evangelho no lar? Essas todas são perguntas bem interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto hoje. Evangelho no lar. Como o nome já diz, seria a gente exercitar o Evangelho dentro do nosso lar, né? Como uma prática recorrente. Mas mais do que um exercício diário ou um exercício cotidiano que a gente deveria praticar, aquilo que o Evangelho nos traz, nós vamos falar hoje sobre uma espécie de culto do Evangelho no lar, que seria um procedimento de uma, vamos dizer assim, leitura, uma prática, um momento específico que você separa para fazer dentro do seu lar, como se fosse um ritual, vamos dizer assim. Quem é espírita está bem afeiçoado já a esse termo, já conhece bem o que eu vou dizer aqui. Mas eu vou falar de uma forma um pouquinho mais ampla, tanto para você que é espírita, segue a doutrina espírita, tanto para você que não é. Você que tem alguma religião ou que não tem nenhuma também, nenhuma prática religiosa. O evangelho no lar ele serve para todas as pessoas. Não precisa professar uma fé em específico ou ser espírita ou religioso. Por exemplo, o que o espírita faz? O espírita nos trouxe esse termo assim, prática do evangelho no lar, como algo normal, rotineiro, adequado. O espírita geralmente tem o costume de fazer alguns semanalmente, outros diariamente, a leitura de um trecho, de uma parte de um capítulo, um parágrafo ou um subitem de um capítulo, do livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque este livro faz parte do chamado Pentateuco, os 5 livros codificados, trazidos para nós, conhecimento popular, por Allan Kardec, da doutrina dos espíritos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo não tem nada de o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, não. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro em questão, que faz parte de uma obra que são outros 4, que fazem um total de 5, por isso Pentateuco, ele nada mais é, bem resumidamente, que um apanhado dos ensinamentos morais que o Novo Testamento da Bíblia traz para a gente. Kardec pega a parte dos ensinamentos morais, as parábolas, o Sermão do Monte e outras questões do Novo Testamento, extrai do Novo Testamento e passa para nós com uma linguagem mais acessível, de mais fácil compreensão, sempre com essa questão da conduta moral do próprio indivíduo, do lapidar-se, do trabalhar-se a si mesmo, do se conhecer. Ele pega os ensinamentos do Cristo e traz para nós numa linguagem bem mais acessível. Por isso o espírita se utiliza muito do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque como são mensagens de cunho moral e todas muito edificantes, a gente consegue tentar praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia, nos melhorando como um todo. Outro tipo de obra que dá para ser usado no Evangelho no Lar é, por exemplo, o Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, tem uma coleção maravilhosa chamada Coleção Fonte Viva, que é composta de 5 livros também. É o Pão Nosso,
Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, o Fonte Viva e o Palavras de Vida Eterna. São 5 livrinhos aonde o Emmanuel faz o seguinte: ele pega esses trechos de ensinamentos morais do Novo Testamento, ele cita um trechinho do Novo Testamento, seja de Paulo, seja de João, de Marcos, de Lucas, ele cita um trechinho do que tem no Novo Testamento e transcorre uma explicação e uma exemplificação para os nossos dias atuais. Por que é uma obra boa para esse tipo de prática? Porque a linguagem é mais acessível ainda. E são capítulos curtinhos, de uma página e meia, que você pode fazer uma leitura sequencial, ou seja, do início ao fim do livro, capítulo por capítulo, ou como os capítulos são totalmente independentes um do outro, eles não transcorrem como se fosse uma história segmentada, dando algum segmento, os temas são variados e diferenciados de capítulo a capítulo, você pode simplesmente abrir um deles aleatoriamente, fazer uma leitura e fazer uma reflexão. Você não gosta das obras do Espiritismo? Você gosta do Novo Testamento? Por exemplo, você professa uma religião evangélica? Não tem problema. Você vai fazer o seu Evangelho no Lar com o Novo Testamento. Quem quiser agregar o Evangelho no Lar, livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, agrega também. A religião judaica tem essa prática de leitura, assim também, das suas escrituras sagradas, inclusive no lar. Se você é de uma religião umbandista, do candomblé, como é que você exercitaria o Evangelho no lar? Fazendo uma leitura de algo edificante, com cunho moral, para sua elevação, para sua lapidação, para sua melhoria, no seu lar. A leitura fica a critério de cada um. O interessante, claro, é que seja um livro ou uma literatura que traga para nós essa reflexão de ensinamentos elevados, de ensinamentos edificantes, e que a gente possa refletir sobre aquele trecho lido para a nossa prática diária. Porque isso não é para ser um culto ou um estudo externo, não é para mostrar para ninguém, ou poder dizer, ó, eu faço meu evangelho no lar uma vez por semana, ou eu faço uma vez por dia. Não, isso é para nós mesmos. Para nós e aqueles que residem conosco, ou quem estiver no nosso lar naquele momento específico que a gente vai fazer. Como fazer o evangelho no lar? O evangelho no lar, em suma, e aí isso aí é muito aberto, cada um pode adequar a sua realidade, a sua necessidade. Vou dar um exemplo de início, quando eu comecei a fazer o evangelho no lar. Eu marquei um dia na semana em um horário específico. Por exemplo, domingo, 10 horas da noite. Todos os domingos às 10 horas da noite, alguns minutinhos antes, eu já vou me abrandando, tendo pensamentos mais edificantes, já vou preparando o meu ambiente. 10 horas eu estou sentado, faço a minha prece ou oração, como você achar melhor do seu jeito. Oro para Deus, para Jesus, para os espíritos benfeitores, para as entidades que me assistem, né? Para as minhas divindades, os meus orixás, não tem problema. O importante é fazer bem para você, fazer bem para mim. É íntimo e na intimidade do nosso lar, né? Então, aí abro um livro, pode ser o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma obra do Emmanuel,
pode ser o Novo Testamento em específico. Abra uma literatura desse tipo, com essa finalidade. Faça uma leitura não longa, pode ser um parágrafo em específico, pode ser uma mensagem específica, pode ser um subitem, uma página. Faça a leitura com calma, com tranquilidade, pensando em cada palavra. E faça uma reflexão sobre aquela mensagem. Reflito o que aquela mensagem está querendo passar para mim. Não fico apegado à letra, aos detalhes, né? Vou buscar a essência da mensagem. Por exemplo, para vocês verem como pode ser uma mensagem curtinha, muitas pessoas têm a prática, e antigamente mais ainda tinham, de utilizar aquele livrinho pequenininho que eu acho que todos vocês conhecem, chamado Minutos de Sabedoria. Aquele livro era uma mensagenzinha, era uma frase. Cada página era uma frase, só que com uma profundidade muito grande para análise. Então a pessoa se recolhia no seu canto, no seu lar, relaxava, tranquilizava, meditava um pouquinho, abria uma página aleatoriamente, lia aquela mensagem e parava uns minutos para refletir sobre aquele tema. Basicamente, isso é o Evangelho no lar. Isso é o culto de Evangelho no lar. É importante que a gente tenha um dia e um horário específico, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser a cada 2 dias na semana, vamos dizer assim, toda segunda e toda sexta-feira. Como ficar melhor para você, mas pelo menos uma vez por semana. É importante a gente ter o dia e o horário marcado, porque aquilo vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer conosco mesmo. É um compromisso de nós com nós mesmos e com o nosso ambiente doméstico. Por isso é importante determinar um dia. Eu gostaria de falar aqui sobre o Evangelho no lar, trazendo 3 vertentes de pensamentos. O porquê fazer o Evangelho no lar. 3 formas de ver isso. A forma psicológica, a forma da estrutura ambiental familiar que eu tenho, da minha família, vamos dizer assim, no meu ambiente doméstico, das pessoas em si como um todo, e a forma energética e espiritual da questão. Antes disso, falando no Evangelho do lar, no Evangelho no lar, eu vou pegar aqui, ó, um dos livrinhos que eu citei, Caminho, Verdade e Vida. Nenhuma das obras que eu citei ali, das 5 do Emmanuel, fala especificamente do Evangelho no lar. Mas no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 12, olha só como é que funciona. O capítulo 12 ele intitula assim, Educação no Lar. E ele pega uma frasezinha de João, que é lá em capítulo 8, versículo 38, que diz assim: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Palavras de Jesus, em João, de novo, capítulo 8, versículo 38. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Por que eu trouxe isso? Porque nós somos exemplo dentro dos nossos lares. Somos exemplos dos nossos lares e para o que estão nos nossos lares, incluindo e principalmente para aqueles que vêm depois de nós. Então, na frase de João, diz, por exemplo, que nós fazemos aquilo que vimos dos nossos pais. E o Evangelho no Lar colabora muito para que aqueles que vêm depois de nós, nossos filhos, nossos sobrinhos, mas pode ser também um companheiro, uma companheira, né? Eles se encham com este exemplo
um exemplo de harmonia, um exemplo de dedicação para o melhor, um exemplo de autotransformação. Aqueles que vêm depois de nós, biologicamente, a gente pode pensar, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Mas também a gente pode levar essa conversa ou esse raciocínio para aqueles que vêm depois de nós no sentido de despertar para essas questões no dia a dia. Nós estamos nos acordando e despertando para uma importância do autoconhecimento, da reforma íntima, da expansão da consciência, da vida com a espiritualidade ou viver espiritualidade. Lembra que a gente já teve vídeo aqui no canal também, né? Que é diferente de espiritualismo. E eles, vendo o nosso exemplo, ou percebendo algo bom nisso, eles vêm depois de nós. Tá aí uma importância, citando João, viu só? Então vamos lá, vamos falar desses 3 aspectos de forma bem resumida que eu julgo importante para fazer o Evangelho no Lar. Primeiro, o aspecto psicológico. O aspecto psicológico é o seguinte, você pode não estar pensando religiosamente ou espiritualmente, você não dá muita bola para essa questão de energias, de espiritualidade, você é mais cético, não tem problema. Pensa comigo, uma vez por semana que seja, você parar, fazer uma leitura edificante que te chama para uma reflexão da tua conduta moral, da tua conduta para contigo mesmo, para com aqueles que são próximos a ti e para as pessoas como um todo na sociedade, teus colegas de trabalho, as pessoas que tu conhece, teus vizinhos, teus familiares. Você fazer uma leitura edificante dessa semanalmente, num ambiente pleno, um ambiente tranquilo, num momento de harmonia que tu te separou para ti mesmo aquele momento, e fazer uma reflexão sobre aquilo para tentar praticar dentro do possível no teu dia a dia, isso já te altera psicologicamente. Começa a mexer contigo, começa a mexer com a gente. De repente a gente tem uma vida agitada, não tem tempo para nada, é uma correria, é um cansaço, é o trabalho, é os compromissos, é as contas, são os estresses do dia a dia, e aí chega em casa quer descansar, claro, a gente quer descansar, quer recuperar energia, precisa dormir, e aí a gente quer distrair, o que a gente faz? A gente assiste um filme, assiste uma série, bate papo com alguém pelo WhatsApp no telefone, vai para a rede social. Mas e esse momento que você vai ter? De meia horinha, 40 minutos, 20 minutos, semanalmente. Onde você vai se preparar uns minutos antes, vai fazer uma leitura edificante, vai ficar um tempo refletindo sobre aquilo em silêncio, você consigo mesmo. Como fica o nosso psicológico depois disso ou durante isso? Não dá uma boa aliviada? Vai dar, você vai ver que vai dar. Você vai dar uma aliviada psicologicamente, você vai se desligar desses fatores externos. É como alguém que pratica meditação. Só que ao invés de meditar, tranquilizando a mente, dentro do possível esvaziando a mente, ou focando na sua respiração, você está chegando nessas ondas mais tranquilas da meditação, refletindo sobre algo edificante que dá para praticar a partir do outro dia. Você faz evangelho no lar com a família também. Tem a família dentro de casa, os filhos, companheira, companheiro, mãe, irmãos, sogra, não tem problema, tio. Determine o horário e o dia, explique para eles que você quer começar essa prática e convide todos a sentar-se à mesa com você. Televisão desligada, celulares no silencioso de longe, sem rádio ligado com música. Quer colocar uma música no fundo? Coloca uma música, um piano tocando, uma música clássica, um som de natureza.
para tranquilizar o ambiente. Pega o seu Evangelho segundo o Espiritismo, pega o seu Novo Testamento, o livro que você quiser começar a ser edificante, reuniu a família, mesmo procedimento, faz uma prece, faz uma oração, faz uma meditação e uma respiração, ensina o pessoal a respirar ou meditar, você que sabe do seu jeito. Faz uma leitura e aí faz um comentário. Se tiver mais pessoas junto, por exemplo, a família for participar, faz um comentário sobre o que você entendeu daquela mensagem. Sem acusações, sem pensar, olha, eu estou lendo isso aqui dá para fulano, isso aqui serve para ciclano. Não. A gente lê, mesmo tendo bastante gente na volta, a gente lê, reflete e comenta pensando que é para nós mesmos. Primeiro de tudo é nós. Quem tem que se trabalhar somos nós. Cada um tem o seu tempo. Lembra do outro vídeo? Primeiro aspecto, então, psicológico. Segundo aspecto, o interpessoal com a família, com aqueles que nos rodeiam. Gente, quando a gente começa a praticar o Evangelho no lar, vocês não têm noção. Ou quem já pratica tem essa noção. Chega próximo ao horário do Evangelho no lar, naquele dia, o ambiente, tu já começa a serenar ele. Aqueles que estão na casa já têm esse costume, tem os que estão na casa que vão querer participar, tem os que estão na casa que não vão querer participar. Tá tudo bem, não force ninguém a nada. É uma prática sua a partir de agora. É o ideal que as crianças e a família façam todos juntos? Sim, é o ideal. Então você convida, você estimula para participar, mas não faça nada obrigado com ninguém, tá? Principalmente por causa dessa questão, o ambiente da casa e da família. Muitas vezes vale a pena aquela pessoa que não quer participar ficar sentadinha lá no sofá, em silêncio, tranquila, televisão desligada, sem ouvir música, porque você pediu esse momento para o ambiente do lar. Então a pessoa não vai participar, mas vai colaborar sim. Muitas vezes vale a pena ela ficar lá ouvindo, com o pensamento tranquilo, com o coração numa boa, respirando, ouvindo, em silêncio, mas de boa, tudo bem, porque não foi obrigado a participar, do que você obrigar a exigir participar e você ter ali na sua mesa do Evangelho no Lar uma pessoa que está contrariada, que está braba, que está chateada, que está se sentindo obrigada a fazer uma coisa que não quer. Por quê? Porque esse segundo item que eu estou falando é sobre a questão do ambiente. E o ambiente com essa prática fica maravilhoso. Pode estar a agitação que for no dia que for na tua casa, ter visita, seja o que for. Você começa essa questão de harmonização do ambiente, acalmar as coisas, preparar o cantinho que você já faz. Se você vai fazer na mesa da cozinha, na mesa da sala, botar uma aguinha junto ali, para no final tomar um golinho de água. Preparar, botar os livrinhos que você vai ler, o livro que você vai ler, ajeitar a toalha, as cadeiras. Já vai desligando a televisão, vai baixando o som. Naturalmente o ambiente ele já vai ficando mais tranquilo e harmonioso. E aí estes que estão na casa com a gente, essa nossa família que está ali quando a gente começa a fazer, elas começam a entrar nesse ritmo também. E participando do Evangelho, todos ouvem uma mensagem edificante. E quando a gente faz o comentário sobre aquele trecho, a gente faz o comentário com amor, com carinho, sempre olhando pelo lado bom, nunca pelo lado da crítica, do julgamento. Terminado o Evangelho, a família e a casa está uma paz incrível. As pessoas todas estão mais serenas e mais tranquilas. Porque veja só, na agitação de hoje, dos nossos dia a dia, de todo mundo tem as suas atividades.
Nessa questão de celular, telas e telas e redes sociais e videozinhos curtinhos que passam, está todo mundo acelerado, cada um do seu jeito, cada um com as suas coisas. Você ter um momento, pelo menos uma vez por semana, para todo mundo se desligar do mundo lá fora e se harmonizar junto, gente, isso faz uma diferença no ambiente familiar que vocês não têm noção. Quem faz o evangelho no lar, seja com a literatura que for, como eu falei, tem essa noção. Isso é muito importante. Terceiro aspecto que eu quero citar sobre isso, falamos da parte psicológica, da parte do relacionamento interpessoal no lar, né, com aqueles que estão conosco. Terceiro aspecto que eu quero falar com vocês é sobre o aspecto espiritual e energético. Se você não vê muito as coisas por esse lado, tudo bem. Então você vai me dar licença de eu falar um pouquinho sobre isso para aqueles que gostam e para aqueles que tentam vivenciar um pouco isso. O lado espiritual e energético do Evangelho no Lar. Retomando, sabem o porquê de marcar o dia e o horário específico? Por causa da espiritualidade que temos ao nosso redor. Aqueles que nos acompanham, os benfeitores amigos, os familiares queridos, que nos amparam, que nos inspiram, que nos sustentam no momento de dificuldade. Esses benfeitores maravilhosos do plano espiritual, eles estão o tempo todo próximo a nós. Só que muitas vezes, e a maior parte do nosso tempo no dia a dia, a gente não está aberto a receber deles essas boas emanações e influências. A gente está no mundão, no correndo. Quando a gente começa a praticar o Evangelho no lar com data, dia certo e horário certo, eles sabem que aquele momento a gente vai se harmonizar, que aquela agitação vai baixar e que a gente vai acalmar, serenar a nossa mente, apaziguar o nosso coração, e aí sim eles vão conseguir se fazer mais entendidos por nós. O que acontece então? Quando fizemos o nosso culto do Evangelho no lar, nosso Evangelho no lar, com horário e data específica, nossos benfeitores, amigos, os nossos mentores, aqueles familiares que nos amam e que zelam por nós e estão na espiritualidade, eles vêm neste momento. Porque eles já sabem que, vamos dizer assim, ó, toda quinta-feira, 8 horas da noite ou 10 horas da noite, fulano vai estar dentro de casa, com a mente serena, com o coração tranquilo, fazendo uma leitura edificante. Ou seja, vai estar aberto aos bons fluidos, vai estar aberto a receber as boas vibrações, vai estar aberto a receber aquela intuição que de repente eles querem passar para nós, que pode ser a solução de um problema, que pode ser uma nova forma de ver determinada atitude. E aí, além deles se aproximarem da gente e nos ajudarem com essas emanações de boas vibrações, de bons fluidos, eles podem, e geralmente fazem sim, influenciar-nos na escolha da mensagem. Sabe você abrir um livro de mensagens com diversos capítulos, cada capítulo uma mensagem aleatoriamente? Quando você pratica o Evangelho no lar, estes benfeitores espirituais, vamos dizer que você está com uma angústia, porque não sabe muito bem o que fazer com relação àquela situação difícil no trabalho. Você está passando por essa situação já há alguns dias, chegou o dia do seu Evangelho no lar. Você apazigua sua mente, serena,
o seu ambiente, senta tranquilo, pega um livro de mensagens, abre ele aleatoriamente e cai, por exemplo, uma mensagem que tem no livro Pão Nosso. Evita contender. Contenda é disputa, é atrito, é briga, né? Então, a mensagem é evita contender. Aí você lê, tem toda uma explicação do benfeitor, citando uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, alguma frase de Jesus, explicando o porquê é o ideal a gente evitar entrar em atrito e briga e relevar e acalmar e tentar entender e apaziguar. Nossa, aquilo cai para você como uma luva. E você faz aquela leitura, reflete sobre aquilo ali de forma tranquila, recebendo as boas energias. No outro dia você já vai para aquela situação com outro espírito. Isso tem também. Eles nos ajudam a que a gente encontre as dicas, as respostas mais adequadas para aqueles nossos anseios que nós estamos vivenciando. Mas precisa ter constância. Não vai tudo mudar na primeira, na segunda, na terceira semana que você começa a fazer. Não, isso tem que ser constante, todas as semanas, pelo menos uma vez por semana. Você vai começar a notar a diferença. E falando da parte espiritual, para completar então esse terceiro item, a parte energética. Lembra do vídeo sobre mediunidade? E aí, com quem estamos permutando? Mediunidade é sintonia, é permuta, é troca constante? Com quem estamos permutando no nosso dia a dia? Como está o nível dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos no dia a dia? E dentro do nosso lar também. Com quem estamos permutando durante essa agitação toda? E aí agora a gente pega e separa pelo menos um horário por semana. Quem vai estar próximo da gente para permutar nesse horário por semana? Com essa harmonia, com essa paz, com esse amor no coração, com essas boas vibrações. Então, energeticamente, gente, o Evangelho no lar, ele limpa o nosso ambiente. Limpa o nosso espírito, limpa a nossa alma, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração e limpa o nosso ambiente. O ambiente fica energeticamente totalmente modificado. Isso não fica perenemente até o próximo. Dependendo de como é o seu ambiente, de como é os seus pensamentos, de como é o seu dia a dia, dali um pouco volta tudo ao normal. Mas você vai. Se você praticar, você vai sentir, vai perceber de forma muito clara que o seu ambiente mudou totalmente. Por quê? Porque os nossos irmãos e irmãs, benfeitores e benfeitoras do plano espiritual, nossos mentores, ou nossos anjos, guardiões, como você quiser chamar, nossos santos, se você gosta dessa nomenclatura, acredita nos santos, o santo que for, Santo Antônio, Santa Clara, Santo Expedito, pode ser os nossos santos, vão estar conosco no nosso ambiente, naquele momento, partilhando conosco desse momento lindo e edificante, limpando os nossos ambientes, limpando a nossa mente, o nosso coração e colaborando para que as mensagens lidas fiquem na nossa consciência, para que a gente tente praticar ao longo dos dias. Gostou da dica do Evangelho no Lar? Pratique, tente, busque o seu jeitinho, vai adaptando do jeito que ficar melhor para você. Precisa ser algo harmonioso, algo prazeroso, edificante. Lembra lá atrás que falamos sobre as ferramentas? Isto também é uma ferramenta de autoconhecimento, de reforma íntima, de expansão da consciência.
Agradeço bastante você estar aqui conosco, realmente é um prazer muito grande. Curta, se inscreve no canal e eu vou deixar um pedido hoje um pouco diferente que eu não fiz nos outros vídeos, sobre o Evangelho no Lar. Escreve para nós aí, você pratica, não pratica? Se você pratica, você usa que tipo de literatura? Como é o seu Evangelho no Lar? Comenta com a gente aí, qualquer dúvida pode perguntar também, que dentro do possível a gente auxilia. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.